Bom dia, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Gente, vou ler com vocês 1 de Samuel, no capítulo 15, no versículo 11, que fala assim: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Samuel se contristou e clamou ao Senhor, né? Porquanto Samuel tinha amor a Saul. Mas Saul não honrou ao nosso Deus. E Deus arrependeu de pôr Saul como rei e tirou de Saul a benção que tinha lhe dado, né? Porque quando Deus fez de Saul rei, ele lhe pôs uma benção. Ele lhe abençoou, mas quando Saul não obedeceu à palavra de Deus, o nosso Deus se entristeceu e tirou dele o poder de rei, né? E, gente, no versículo 24, está escrito assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Mas Saul se arrependeu do que tinha feito, né? De não ter honrado o nome santo de Deus, a palavra de Deus, e pediu para que Samuel voltasse com ele, né? Voltasse com ele para que ele adorasse ao nosso Deus, porquanto ele tinha se arrependido do seu pecado. Ele pediu perdão por não ter honrado ao nosso Deus. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Samuel não voltou com ele, com Saul, mesmo Saul tendo se arrependido de não ter obedecido ao nosso Deus, né? De não ter posto em prática a palavra do nosso Deus. Samuel não voltou com ele, mesmo Saul pedindo perdão. Então, gente, nós temos que nos atentar a isso, porque Deus põe uma benção sobre a nossa cabeça. Mas se nós rejeitar a palavra do Senhor, se nós não obedecer a palavra do Senhor, aquela benção é retirada. Não porque o nosso Deus é ruim, é porque o nosso Deus se entristece com as nossas atitudes. A benção de Saul era o quê? Era o reinado, era o poder, né? Porque todo rei tem um poder, né? Então, o nosso Deus o abençoou como rei, mas ele se esqueceu da palavra de Deus, dos conselhos sábios de Deus. Deus se entristeceu e tirou dele essa benção. E, gente, ele se arrependendo, e Samuel, como o amava muito, clamou ao nosso Deus toda madrugada, toda noite a favor de Saul.
Mas Saul se arrependeu conversando com Samuel, pediu perdão, se arrependeu, e Samuel não voltou com Saul. Porque, como disse Samuel a Saul, não tornarei contigo porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não seja rei sobre Israel. Aí o nosso Deus tirou de Saul o reinado, né? Deus tirou de Saul o reinado por conta de Deus se entristeceu com ele. É a benção. Às vezes Deus põe uma benção sobre nós e nós nos esquecemos do nosso Deus, esquecemos da palavra do nosso Deus. Deus se entristece e tira aquela benção. Às vezes, o nosso Deus é tão misericordioso que às vezes ele volta com a sua benção sobre a nossa cabeça, a partir do nosso arrependimento de alma e coração. Mas às vezes, nosso Deus tem nos corrigir para que nós não venhamos a fazer tudo novamente. Aí o que ele faz? Ele tira aquela benção, né? E quando Deus tira uma benção para Ele pôr novamente sobre a nossa cabeça, é debaixo de muita oração, é debaixo de muito arrependimento, é debaixo de muito clamor ao nosso Senhor, porque Deus é misericórdia, mas Deus também não brinca. Deus não brinca. E olha que Saul se arrependeu, olha que Saul pediu perdão. Aí o nosso Deus foi lá e fez o quê? Tirou a benção de Saul. Tirou o reinado de Saul. Tudo na nossa vida é por Deus, é para Deus. E primeiramente é sobre Deus. É de nós para com Deus. Porque de nós para com Deus vem de Deus a nossa benção, né? Quando você clama por Deus, clama a Deus por uma benção, pela sua misericórdia, Deus coloca sobre a sua cabeça, mas quando você se esquece de Deus, das palavras santas de Deus, Deus retira de nós a benção, para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos nos retratar com Deus, para que Deus, no seu tempo, entregue novamente a benção nas nossas mãos. Mas para que Deus entregue novamente a benção na nossa mão, nós tenhamos que estar preparados perante o nosso Deus, porque senão Ele não entrega. E nós tem que haver o arrependimento de alma e coração, e nós tem que ter firmeza para com o nosso Deus, porque nós temos um concerto com Deus, a nossa vida é com Deus. Nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos familiares, os nossos afazeres, nós temos o nosso tudo na nossa vida, mas primeiramente vem o nosso Deus. E quando Deus requer de nós alguma coisa, é porque Ele quer nos abençoar, mas quando Ele nos abençoa e nós esquecemos dEle, da sua santa palavra, aí a benção de Deus volta para o céu. E quando nós estivermos preparados para receber a benção novamente, Ele entrega nas nossas mãos. E para isso tem que ter muito jejum, muita oração, muito arrependimento de alma e de coração. Porque Deus não brinca. Deus é um Deus tão justo que Ele abençoa qualquer um na face da terra. Mas também Deus se entristece com aquilo que nós
estamos fazendo e não agradando ao nosso Deus. Não estamos pondo em prática a palavra de Deus, não estamos orando, não estamos lendo a palavra de Deus. E Deus vê tudo isso. Às vezes passamos um processo difícil na vida e nós, no nosso consciente, às vezes nós ficamos imaginando, mas o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê está acontecendo. Mas aí nós temos que puxar na nossa mente que nós pedimos uma benção, que Deus nos abençoou, mas que nós nos esquecemos de Deus, que nós nos esquecemos da palavra santa de Deus, e isso entristece o coração de Deus. Aí, às vezes, nós passamos algum tipo de tribulação, alguma coisa que nos entristece também. E perguntamos o porquê. Aí nós devemos conversar com Deus para que Deus venha mostrar para nós o porquê está acontecendo aquilo na nossa vida. Não é porque Deus é ruim, é porque Deus quer o melhor para nós e o melhor de nós para o nosso Deus. Nós temos que fazer o melhor que está em nós para o nosso Deus. De nós tem que sair o melhor para o nosso Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. E toda a benção que Deus deposita sobre nós é para que nós venhamos agradecê-lo, é para que nós venhamos obedecer a santa palavra de Deus e ficar firme nos conselhos de Deus. Gente, hoje li essa parte com vocês, estudem em casa, leiam em casa, orem a Deus, clamem ao nosso Deus, estejam firmes na rocha de Jesus Cristo, que muita benção Deus tem para o seu povo na face da terra, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês grandemente, Deus abençoe a família de vocês, o lar de vocês. Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia.